termos de saúde pública, a gente acha muito importante que o diagnóstico seja feito cedo, porque a doença renal crônica, em suas fases iniciais, ela tende a poder curar ou a gente pode lentificar a sua progressão para as fases mais finais da doença, quando o tratamento é muito mais custoso para o paciente, em termos da sua qualidade de vida, e também para o governo, de um modo geral, já que a diálise e transplante, que são tratamentos para essa fase mais final da doença, são extremamente custosos para o Estado, de um modo geral. Bem, a ASBN, através do seu departamento de prevenção, tem atuado há alguns anos através da publicação em revistas, em jornais, em rádios, de informações sobre doença renal crônica. A outra forma tem sido as campanhas de rua, que se fazem em datas comemorativas, como o Dia Mundial do Rim, dias de prevenção no Brasil, campanhas e cursos que são feitos com essa finalidade. Nesse momento, a população entra em contato com o que é a doença renal crônica, formas de preveni-la e também com o diagnóstico precoce através de exames de urina que nós fazemos, inclusive, em campo, nas ruas, nas escolas. Uma outra forma é para o profissional de saúde, através, por exemplo, de revistas científicas, de aulas, de cursos, e dessa forma a educação é a principal forma de prevenção que a gente tem disponível. Isso é muito interessante porque os profissionais de saúde, de um modo geral, diferente do próprio especialista, que seria o nefrologista, é quem vai estar recebendo, são as pessoas que vão estar recebendo os pacientes com a doença renal crônica nas fases mais iniciais. Porque quando o paciente procura o nefrologista, ele já está numa fase mais avançada de doença, ele foi encaminhado por alguém. Então, é importante que os profissionais das mais diversas áreas estejam preparados para estar atentos aos primeiros sinais e sintomas da doença ou, de uma forma mais profilática, mais preventiva, pedir os exames iniciais para que se faça o diagnóstico da doença. Então, a população ser educada a respeito de doença renal crônica é muito importante por ser esta doença pouco sintomática ou, por vezes, assintomática. Ou seja, ela não apresenta sinais, sintomas que deem a dica de que a pessoa está tendo a doença renal. Então, quanto mais se sabe a respeito, mais fácil fazer o diagnóstico precoce. Por outro lado, se a pessoa sabe que participa de um grupo de risco para o desenvolvimento dessa doença, ela vai procurar fazer check-ups ou ela vai fazer um rastreio dessa doença de forma rotineira e poderá diagnosticar mais precocemente o problema da doença renal crônica. Para diagnóstico precoce da doença renal crônica, é importante a realização do exame de urina. Neste exame, dá-se destaque especial à presença de proteinúria, porque a proteinúria é um indício precoce da doença renal crônica ou de hematúria de origem glomerular. E o outro exame extremamente importante é a dosagem de creatinina sérica. Eu lembro que o exame de urina que nós estamos falando é o sumário de urina, ou análise de urina, ou urinálise, que em todo o Brasil tem diferentes denominações. São exames simples, são exames realizados em todo o território nacional e de baixo custo. Então, são extremamente importantes, juntos ou isoladamente, para o diagnóstico precoce da doença renal crônica. Existe uma questão sobre quem deve fazer esses exames. De um modo geral, os grupos de risco para a doença renal crônica devem fazer pelo menos uma vez ao ano esse tipo de exame, que são os diabéticos, os hipertensos, os pacientes com doença cardiovascular, os idosos ou indivíduos de um modo geral acima de 60 anos, quem já tem um parente com doença renal crônica. Então, esse grupo ele é mais visado porque ele tem uma chance maior de desenvolver doença renal. De qualquer forma, quem não está no grupo de risco e tem uma oportunidade, deve fazer um check-up anual que inclua o exame de urina e a dosagem de creatinina sérica, que são formas de diagnosticar precocemente a doença renal crônica.